Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, esses dois vídeos que a gente vai ver aqui, eu acho na verdade 3, eles têm corrido aqui a internet, né? Muitas pessoas têm falado disso e há muitos anos, né? Muito antes da Dilma ser impeachmentada, que a gente já vinha apontando que as ideologias que o PT defende são todas anticristãs e que um cristão de verdade jamais deveria votar nesse partido e em seus candidatos. Porque a ideia deles, a visão deles de uma sociedade melhor, vai totalmente contra a moral e os bons costumes, principalmente as leis cristãs. O simples fato de você dizer eu não concordo, ser levado para o lado do crime, fora toda a simbologia que tem na própria bandeira deles, e a gente já fez várias análises aqui, já mostramos e etc, etc. Agora um vídeo desse rapaz aqui, que é um capetista, né, assumido, ele faz a campanha para o Lula e deixa claro que o partido pertence de fato às trevas. Vamos ouvir aqui a campanha que ele está fazendo aqui pro Lula. Vamos ver juntos. Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim... Nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar, vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês, aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo safado. Engraçado é que ele fala que o Bolsonaro é um ditador e nós não vimos nenhuma ditadura no Brasil. Muito pelo contrário, o presidente o tempo todo lutou, e isso ninguém pode negar, pela facilitação do acesso ao cidadão de bem para legalizar o seu direito de defesa. Foi isso que o presidente fez. Eu não vejo como uma pessoa quer armar quem ele pretende oprimir. Já o Lula e o PT e a esquerda em geral é muito pelo contrário. Querem você o mais fraco possível. Agora, foi bom você ter visto esse vídeo aqui, né, que está sendo compartilhado. Milhares de inscritos mandaram ele para mim. Porque quando a gente faz a associação, eles querem processar, eles vão para cima, né? Qualquer associação que você faz com um capeta de várias outras religiões e crenças, eles querem processar. Agora foi um cara dessa seita, né, que fez a associação. Eu pergunto, será que esse pessoal, deputados e tal, vão pra cima dele? Será que vão processar ele porque ele fez a associação aqui? A batalha, meus irmãos, não é apenas física, ela é espiritual. E você precisa entender isso. Algo muito maior está em jogo. Como ele falou, você, cidadão de bem, e aqueles que dependem de você, os seus filhos, a sua família, vai comer o pão que o diabo amassou. Porque eles sabem que a vitória de Lula significa transformar a economia desse país em um caos total e ficarmos em uma situação parecida ou até pior como a Venezuela ou até mesmo Cuba. Olha esse outro vídeo dele, desse mesmo rapaz, e preste atenção. Agora um recado aos filhos da casa. Não adianta falar que é luciferiano, não adianta falar que é da mão esquerda, não adianta falar que é ocultista, não adianta falar que quer a liberdade, quer a sabedoria de Lúcifer, quer a gnoses, não adianta pertencer a esse templo e votar contra ele. Você pode escolher qualquer candidato, qualquer um que represente os ideais luciferianos. E o Bolsonaro não compactua com as nossas ideias de liberdade e de evolução. Então, se você, porventura, faz parte dessa egrégora e votou contra ela, você será penalizado karmicamente. Você já pensou, meus irmãos, se um pastor, né, de igreja dissesse isso, você vai ser penalizado e tal? O que é que aconteceria? O mimimi que seria? Agora, esse pessoal faz isso em alto e bom som e fica por isso mesmo. Esse outro vídeo aqui, infelizmente, eu não posso mostrar. Esse assunto sobre... Enfim, eu não vou nem citar, né? Mas eu acredito que vocês já devem ter uma noção, né, desses assuntos aqui, ó, certo? Mas eu realmente não posso falar nada. O que eu posso mostrar é que muitas pessoas ficaram indignadas. E esse é o problema, esse é o jogo que nós não podemos jogar, meus irmãos. Porque fica com cara de fanatismo.
e isso é muito ruim. Vamos ver juntos aqui e vocês vão entender do que é que eu tô falando. Para! Guerreira do povo! Não. Tenho 70 anos! Eu sou idosa! Chama a polícia! Chama a polícia! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Eu tenho 70 anos! Não quero comunista no Brasil! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Guerreira do povo brasileiro! Dilma, guerreira do povo brasileiro! Dilma, guerreira, seu lugar é na prisão! Lula, guerreira do povo brasileiro! É, meus nobres e queridos irmãos, diante de um quadro desse fica realmente difícil. A gente vai ter agora um longo trabalho para fazer de conscientização, mas a gente tem aqui, né, a informação verdadeira do nosso lado. Só vai botar aqui no Google, qualquer pessoa, como eu estou fazendo aqui, ó, fome na Venezuela. Tá aqui, ó, matéria muito recente da BBC News, a própria mídia podre que não tem como negar esses fatos. Tá aqui, ó, Venezuela. Os salários de fome que inflamaram nova onda de protestos. Uma matéria muito recente, né? Enquanto a gente tá voltando aqui, ó, o pessoal lá tá lutando pelo direito de um salário, né? Poder comprar os alimentos. 28 de agosto de 2022, ó. O descontentamento voltou a tomar as ruas da Venezuela. Depois de 2 anos em que o número de protestos naquele país vinha diminuindo progressivamente, em 2022 a tendência parece ter mudado. De acordo com o Observatório Venezuelano de Conflitos Sociais, durante o primeiro semestre deste ano, houve cerca de 3.892 protestos, uma média de 22 por dia, o que significa um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas ao contrário do que aconteceu em 2019, o ano em que houve mais manifestação na última década, quando os protestos por motivos políticos foram os mais numerosos. Durante o primeiro semestre de 2022, foram os direitos trabalhistas que promoveram o maior número de sinais de descontentamento, 42% do total. Essa mudança tem a ver com o embate entre as políticas trabalhistas do governo de Nicolás Maduro e as demandas dos funcionários públicos. A mídia, aqui a matéria se estende, né? É uma matéria longa, mas isso aqui é só para você ter uma noção. Eu vou fazer documentários aqui, vou ver o que é que eu consigo, família. Porque eu já tenho tentado colocar algumas imagens de lá desses protestos, as pessoas literalmente lutando com pedras e pau, né? Elas também não têm o direito de se defender. Onde a esquerda opera é exatamente assim. A admiração de Lula por esses regimes ditadores, violentos, até assassinos, não é uma coisa que ele esconde, meus irmãos. E é isso o maior perigo, é isso que tem que nos unir. Já disse e repito, o Bolsonaro está muito longe de ser o ideal, péssimo presidente. Tanto é que a sua incompetência está revivendo esse fantasma, esse morto falecido que literalmente era um problema resolvido para essa nação. E o Bolsonaro conseguiu ser tão ruim a ponto de reviver ele. Porque por mais que se reclame dos resultados, é fato que muitas pessoas votaram no cara. A divisão das classes acabou gerando isso também. O Brasil não pode ficar tão dividido, uma nação precisa estar unida. E se aproveitando disso, o PT está voltando aí. Matematicamente, meus irmãos, o PT está eleito. Se o Bolsonaro, por acaso, conseguir reverter esse caos, não vai ser por culpa dele, não. Vai ser por nossa. Se a gente parar para pensar que o petista teve 48,4% dos votos e Bolsonaro 43%, você vai ter que somar e imaginar que todos os outros candidatos, todos, né, Simone Tebet teve 4,2%, Ciro Gomes 3%. Se a gente pegar todos esses votos aqui e somar, inclusive com os brancos, que foram mais 5.452.000 votos, mais ou menos aí 4,4%, é muito difícil que todos esses votos sejam somados a Bolsonaro. Entende, meus irmãos? A situação realmente é muito difícil. Sendo realista, a nossa missão agora de cada um de nós é tirar um voto do PT. É essa a missão que cada um de nós vai ter. Do contrário, meus irmãos, se nós não conseguirmos, que é o pior de tudo, é que o Lula disse em alto e bom som que não só não se arrepende de ter mandado dinheiro aqui para Cuba, para regimes comunistas, para ditaduras, como ainda atrai desenvolvimento para o país, vendendo equipamentos segundo ele. A gente já comentou isso aqui em mais de um vídeo. Isso quer dizer o que na prática? Quer dizer que ele está dizendo em alto e bom som a todos os brasileiros que vai continuar com essa prática.
Até mesmo os petistas, né, as pessoas que votaram no PT, se estiver vendo esse vídeo, eu tenho certeza que deve lembrar, ter até chamado também da Globo, né, Globo lixo. E a Globo está super satisfeita com a volta do PT. Por que será que os artistas da Globo estão tão satisfeitos? A Anitta está fazendo campanha pro cara. Será que esses artistas, a forma de comportamento deles é compatível com a do brasileiro em geral? Representa de fato a família brasileira? Acredito, meus irmãos, que por mais petista que a pessoa seja, ela sabe que não. Repito, o governo que está aí como opção, o Bolsonaro, não é minha escolha, não foi a da maioria desse canal. Mas colocando ele e Lula, um ou outro, da forma que estão colocando, meus irmãos, eu prefiro muito mais protestar em um governo bolsonarista, que pelo menos respeita a democracia e já provou isso mais de uma vez, do que um governo de Lula, onde o primeiro passo que ele tem como proposta é censurar as redes sociais, é criminalizar a tua opinião contrária às coisas que ele considera a mais normal do mundo. Absurdos, inclusive na educação do seu filho. Você acha que os velhos ensinamentos, aqueles livros do MEC, ensinando aquelas coisas, não vão voltar? Você acha que isso vai acontecer, meu irmão? Se você acha que isso não vai acontecer, você é muito ingênuo. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas que fique bem claro que agora não se trata mais de votar no Bolsonaro. Nós não gostamos do Bolsonaro. Agora se trata de salvar o Brasil do comunismo, do socialismo. É isso que se trata agora, não votar no Lula. Falar com um petista, falar com uma pessoa que está numa situação mais humilde e fazê-la entender, convencer amigavelmente a essa pessoa, com toda a paciência do mundo, como se você quisesse vender um produto a essa pessoa, que se ela continuar votando nesse cara, ela vai trazer realmente a destruição da nação. Não é brincadeira, meus irmãos. Tem a Argentina aí. A Argentina já foi o país mais rico do lado de cá. Olha a situação da Argentina. 2 governos esquerdistas, olha o que fez. Colocaram a esquerda acabou com a nação. Aí correram para a direita canhota, que fez praticamente parecido com o Bolsonaro. Saiu tirando direitos, privatizando tudo. Aí corre, bota a esquerda. Acabou. Antes tivessem deixado a direita mesmo. É claro que tem um monte de coisas que se dá para fazer, né? E uma vantagem que a gente tem aqui no Brasil é que os parlamentares que foram eleitos estão mais com ideias conservadoras. Então, num possível governo Bolsonaro, se ele for eleito, vai ser mais fácil ele governar agora, daqui para frente, esses próximos 4 anos, do que foi nesses 4 que estão passando. Ou seja, nós poderemos cobrar ele muito mais, né, do que podíamos antes, porque ele tinha desculpa. Não, eu não fiz porque o parlamento não aprova. Agora ele vai ter maioria no Congresso. Então nós poderemos cobrar muito mais, poderemos protestar muito mais. Agora com o governo petista, meu irmão, isso nem acontece, porque os caras são ditadores. Basta ver o convívio, né, como eles vivem bem com esses caras e como elogiam e não esconde, né? Quem não lembra ele lá no podcast, não, Fidel é gente boa. Então, meus irmãos, abra os olhos, diga e repito, não se trata mais de votar no Bolsonaro, se trata de salvar o Brasil. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, deixa a tua opinião, fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!